tectônica de placas e o caso Brasil-África. Esse é o tema da aula de hoje. Tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e vamos ao nosso tema. Quando a gente fala desse título, tectônica de placas, primeiro você tem que lembrar o que são as tais placas, correto? Placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas, são diversas grandes placas, grandes aglomerados aí de rochas que fazem parte da nossa crosta terrestre. Então a camada que envolve ali a superfície da Terra, a crosta terrestre, ela é dividida em várias grandes placas, mas assim chamadas placas tectônicas. Aí nos idos de 1912, 13, desenvolveu-se a teoria da deriva continental. Um grupo de pesquisadores começaram a levantar uma teoria. Gente, a Terra ela não é imóvel. A Terra ela não é como sempre foi. Nós estamos em cima de placas que se movem, o que para a época foi uma coisa super uau, será? A teoria da deriva continental, e esse nome deriva, dá aquela ideia de uma coisa que está meio que sem rumo, tipo, um barco está à deriva, ele está lá sem um controle, ele está sendo levado pelas ondas do mar. Então a ideia que ele queria trazer é que, olha, as placas tectônicas, nós também estamos à deriva, nós também estamos se movendo aí sem uma programação exata, porque estamos aí em cima do manto e esse manto se move. Isso já em 1912. E aí uma outra teoria que ele levantou, depois ele falou, olha, a gente se move e tem mais. Pelos meus estudos, eu acredito que todos nós, o que a gente se entende hoje como continente, todos já foram um só continente, que ele batizou de Pangeia. Olha esse esquema aqui. Esse esquema representando então a Pangeia, você vê a África, a América do Sul aqui fazendo divisão, a América do Norte, Europa. Então assim, ué, essa era a ideia da Pangeia. 200 milhões de anos atrás, teríamos tido apenas um supercontinente que é a Pangeia. Mas aí tá, que argumentos, que evidências seriam então para essa teoria? Que evidências para a Pangeia? A primeira coisa que ele observou ao fazer aí as análises dos mapas, fazer uma comparação, foi a questão da costa. Se você olha hoje um mapa da África, do continente africano, o mapa aí do continente americano, olha ali o Brasil, essa relação, você vai ver que tem um ajuste entre a costa ocidental da África e a oriental da América do Sul. Realmente parece, estamos numa grande distância, né? Mas há um certo encaixe bem próximo entre essas duas. Só isso já gerou ali uma curiosidade, um start. Será que já estiveram juntas? Foi o início. Ele começou a evidenciar, pesquisar um pouco mais, pesquisar os diferentes continentes. E até nessa questão do caso Brasil-África, olhando aí esses casos, a estrutura geológica, os tipos de rochas com idades similares nos dois lados. Rochas que realmente pareciam que estiveram juntas, era o mesmo tipo aqui, o mesmo tipo aqui, sendo que temos um oceano de distância entre nós. Então a estrutura geológica similar também. Uma outra área foi o estudo dos fósseis. E estudando fósseis nos diferentes continentes, fósseis na Antártica, fósseis na África, uma série de espécies, elas são comuns nos vários países e nos vários continentes. E até uma curiosidade, até fósseis de plantas. Fala, gente, não teria como ter ido a nado, passeando pelo vento. Ou seja, eles de fato estiveram juntos em diferentes lugares. Já foi uma outra coisa. Ter fósseis comuns, apesar, na mesma época, apesar do que hoje, né? Hoje temos uma grande distância. Fósseis datados do mesmo período, você fala, então fósseis, deu ali mais uma ideia. E uma outra evidência, uma coisa interessante, é que, por exemplo, na Antártica, foram achadas uma série de fósseis de espécies que simplesmente não tem lá. Fósseis de plantas, um padrão, uma variação de fósseis que dava uma ideia de que são espécies típicas de um ambiente mais tropical, de um ambiente ensolarado, que não tem nada a ver com a Antártica de hoje. E aí deu mais força a teoria da deriva continental, porque, poxa, lá onde a Antártica está no polo,
com a intensidade solar que chega, as massas de ar. Então, é muito frio, não daria para ter essa vida. Mas se a Antártica não estivesse tão lá embaixo, estivesse um pouco mais acima, teria condição para ter os fósseis que de fato ela tem. Então, esse combo corroborou para a ideia de que um dia, 200 milhões de anos atrás, fomos todos um supercontinente. Você fala assim, poxa, ia ser maneiro, né? Ia economizar aí nas viagens. E aí, você fala assim, tá, então, quer dizer que fomos um e não somos mais. Por que não somos mais? Lembra do que ele apontou? Essas placas estão se movendo. Estão se movendo, pois estão em cima do manto. Então, essa teoria ela foi abraçada, porém aí já na década de 60, ela foi abraçada e começou a se aprofundar mais os estudos sobre isso. E aí ela ganhou um novo nome, que foi a teoria das placas tectônicas, de 60 para cá. Então, a teoria das placas tectônicas, ela é uma continuidade da teoria da deriva continental, dando então um aprofundamento e novos estudos, concordando com pontos da deriva e abrindo novos pontos. Então aí quando a gente chega já de 60 para cá, com novos equipamentos, com novas pesquisas, com novos estudos, a gente tem então essa teoria das placas tectônicas. Primeiro, quantas placas são? 52 placas. Só que a gente vai trabalhar geralmente com as placas principais, as 14 maiores placas, as placas principais. Então, temos muitas menores. Então, nós aqui, Brasil, América do Sul, estamos sobre uma grande placa, uma placa de relevância que está aí entre as 14 principais placas. E essas placas, elas podem ser placas oceânicas, porque elas estão aí no assoalho oceânico apenas, ou as chamadas placas continentais, então elas estão na região continental. Porém, algumas placas, elas são oceânica continental. Elas vão ter uma divisão. Parte delas está na parte oceânica, parte está na parte continental. Então, na parte seca, né? Assim, tá, é legal. Então, tem placas diferentes e tal. E essas placas vão se movimentar com diferentes tipos de movimentos. Quer saber mais sobre isso? Tem aula aqui sobre movimentos de placas tectônicas. Pesquisa lá. Movimentos que podem ser de afastamento, movimento lateral, movimento de encontro de placas, e esses movimentos vão moldando e alterando a superfície da Terra. Vão causar aí formação de montanhas, cordilheiras montanhosas, dorsais oceânicas lá no fundo dos mares, fossas oceânicas, terremotos, vulcões. Tudo isso se deve ao movimento das placas. Essas placas, elas estão se movendo sobre o manto. E vale lembrar que o manto já tem uma alta temperatura, porém ele é aquecido ainda mais pelo calor do núcleo. Lembra das camadas da Terra? Se não lembra, pesquisa a aula aí sobre camadas da Terra. Crosta terrestre, manto e núcleo. O núcleo muito quente, ele aquece esse manto. E aí há um movimento de convecção, as chamadas células de convecção, onde esse magma quente, aquecido pelo núcleo, vai subindo e o magma mais frio vai descendo. Vai subindo e vai descendo. Então, esse movimento de convecção lá no manto, desse magma que sobe e desce, movimenta, então, essas placas com os diferentes movimentos. E um dado que já foi levantado desde a deriva continental e que foi tem sido cada vez mais confirmado, foi esse último dado que eu coloquei aqui. A crosta oceânica é, em geral, mais jovem do que a crosta do continente. Percebe-se tanto o espessamento quanto a idade geológica dela. Mostrando, então, por exemplo, falando aqui da costa do assoalho oceânico entre a América do Sul e África. Temos um Oceano Atlântico no meio. É observado que esse assoalho ele é mais jovem do que o do entorno, reforçando a ideia de que, caramba, eles foram se afastando e dando possibilidades para o movimento das águas se realocarem, formando então esse Oceano Atlântico. Tranquilo? Entendido aí a deriva continental que evoluiu, que se expandiu para a teoria das placas tectônicas, que foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho!